gente tá falando de campo, agora a gente vai para fora do campo. Felipão, decisão acertada. Felipão é o cara para comandar o Atlético dentro do cenário, dentro do que aconteceu na reta final da competição. É o cara para 2024? Ele conseguiu dar sossego institucional. Isso é importante. Imagino que se você é um diretor, um dono do clube ou um investidor do clube, e toda hora você tem uma estabilidade. Como é que seus negócios vão ficar, né? Eu vi que o Atlético em vários momentos apresentou um futebol ruim, né? O Filipão errou em algumas partidas, que ele foi menos corajoso, que ele, como eu disse, do América, a partida contra o Cruzeiro foi bizonha, aquela virada do Curitiba, enfim, mas acontece, são circunstâncias. Mas eu vi também o Atlético jogando com o Flamengo um futebol de salão dentro do Maracanã. O Atlético jogou futebol de salão dentro do Maracanã com Uma toques tup, atuação tup, tup, tup. quase perfeita do Atlético. E isso, mas não sei quem é quem treina, não dá mérito pro. Falar que o Filipão não entende de futebol é uma é, é um impropério, né? Vem de quem não entende de futebol, né? Exatamente, porque ele é o sexto maior vencedor do futebol mundial. Ele ganhou Copa do Brasil com o Criciúma. Ele entende de futebol. Agora a questão é o seguinte, ele tá atualizado? Ele não pode entender da forma que você gostaria que ele entendesse, Exato. né? E talvez não Da seja sua preferência, exatamente. talvez não seja a maneira que o atleticano gosta de ver o time, mas talvez também isso não tenha acontecido porque ele perdeu o Keno, que daria vazão nas pontas. O Paulinho joga ali aberto e tal, aproxima do Hulk em alguns momentos, mas eles não são esses pontas do estilo Marques, do estilo Euler, Sérgio Araújo. Eles são diferentes, né? Eles jogam mais por dentro. Então o Atlético perdeu essa profundidade, que foi uma coisa que quem falou que o Atlético não precisava? O Eduardo Cudê. E aí o Filipão teve que ajustar isso e montar ali, blindar o elenco, falar que o elenco era ótimo, até quando não estava bom ele falava que estava bom, errou em alguns momentos, mas não tem como você dispensar um treinador que chegou em terceiro lugar, saindo de onde saiu. Não vai se vencer sempre, não seremos campeões. O Atlético não será campeão em todo campeonato, mas precisa de dar mensagens de futebol. E em alguns momentos essa mensagem de futebol ficou ofuscada por uma mudança abrupta, né? Você mudou de um cenário de um cara que tinha uma forma de jogo totalmente diferente para o outro. Aquela saída, aquela estreia da Libertadores contra o Libertad, aquilo mudou o ano do Atlético substancialmente, porque você montou um time para o treinador. E aí talvez seja o momento do Atlético virar e falar assim, pô, nós não estamos aqui equilibrando para ser SAF, então nós temos que definir a identidade deste clube atuando no futebol. Se a identidade for uma identidade que tenha flexibilidade, que tenha né, um pouco de guardiolismo nisso, que cada adversário é um paciente diferente, ok. Mas se for para montar um time porque o Cudê tá chegando ou por causa que o outro tá chegando, você pode criar esse problema num dado momento que um treinador sair. E foi isso que o Atlético criou. O Atlético criou uma ruptura muito, muito grande. E aí ficou 9 jogos sem vencer. O Filipão muito questionado, quase saindo. Foi vencer no intervalo dos jogos da Libertadores, né? Na estreia do James Rodrigues, na estreia do Lucas Moura e apresentação do James Rodrigues. Né?